bem aqui hoje, nessa noite fria pra caramba, né? Mas que bom que estamos aqui juntinhos, né? O ambiente aqui é um pouquinho mais quente do que lá fora. E tomara que seja uma noite proveitosa para todos nós. Bom, nessa noite então nós somos convidados aqui a conversar sobre o Evangelho no Lar, que é uma prática muito conhecida, muito querida, né, de todos nós, mas que de vez em quando é bom a gente conversar um pouquinho, porque às vezes a gente acaba caindo naqueles automatismos, né, de fazer porque está fazendo, sem parar para pensar o porquê. Às vezes a gente acaba também descuidando um pouquinho, deixando de fazer uma vez ou outra, né, deixando a rotina nos levar e a coisa vai se esquecendo. Então é bom, né? É bom a gente voltar ao tema de vez em quando. Vou confessar para vocês que as coisas nunca são por acaso, né? Quando a Fabiana me falou desse tema, justamente no momento em que lá em casa a gente estava descuidando muito, né? Então foi bom parar para revisitar o tema, para tentar se reconectar com isso, trazer essa prática, né, de volta. As coisas nunca são por acaso, né? Mas antes de começar, só para a gente partir aqui, né, do mesmo ponto, todo mundo sabe o que é Evangelho no Lar? Ou alguém aqui não sabe o que é? Bom, então a gente vai relembrar apenas, né, a gente não precisa partir do básico para todo mundo. Bom, primeiro uma reflexão, assim, né? O Espiritismo, ele não tem ritos rígidos, ele não tem aquela coisa ritualística que é muito comum na maior parte das doutrinas religiosas, das igrejas, né? A gente costuma dizer que tudo na doutrina espírita, e isso tem muito a ver com aquela fé raciocinada que Kardec nos falava, tudo tem que ter um porquê, tudo tem que ter um motivo, a gente tem que saber o porquê que está fazendo as coisas, né? Por exemplo, por que a gente vem para uma doutrinária? Para que a gente faz a doutrinária? Quase toda casa espírita faz pelo menos uma reunião doutrinária por semana. Para quê? Para instrução. Para que as pessoas possam se aprofundar, conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita. Nem todo mundo, né, tem a prática de ficar lendo, estudando. Então, assim, a doutrinária é um momento para isso, né? Mas a doutrinária, toda quinta-feira a gente vem aqui, faz a leiturinha, uma prece, aí vem a exposição e fecha com uma prece e passe. Porque de cada momento desse tem um significado. Né? Só para pegar um exemplo, a leiturinha feita no começo aqui, ela é para a gente acalmar o salão, porque às vezes, né, tá rolando um papo, o pessoal está meio disperso. Então, assim, a leitura é aquele momento que todo mundo dá uma acalmada e que a gente sinaliza, olha, vai começar. Né? Então tem um motivo para cada coisa. E a gente tem que parar para pensar, qual o motivo do Evangelho no Lar? Para que ele serve? Por que ele existe? Né? E aí, se a gente for fazer uma pesquisa, nós temos aqui todas as obras básicas. Vocês sabem quantas vezes aparecem esses termos, Evangelho no Lar, nos 5 livros da codificação? Nenhuma. Simplesmente não aparece. Evangelho no Lar não é uma coisa que tenha surgido com a doutrina espírita. Né? Kardec não fala sobre essa prática. Então, assim, qual é o embasamento doutrinário para a gente chegar toda semana em casa, fazer uma leitura, comentários, prece? Por que a gente faz isso? Né? Se não é uma coisa que veio aqui da codificação espírita. Vocês já pararam para pensar nisso? Assim? Onde é que está a base doutrinária dessa prática que a gente faz? Primeiro que assim, né? Ela não está aqui porque de fato não começou com Kardec. Começou muito antes. Quem lê o texto aqui que foi distribuído hoje já pegou esse spoiler aí. Então, assim, é muito mais antigo do que isso. Mas, quando a gente começa a estudar o que a gente faz, o porquê a gente faz o Evangelho no Lar, a gente vai ver que a base doutrinária para ele, ela é muito sólida. Tem muita coisa na doutrina espírita, nas obras básicas da doutrina espírita, que nos dão a base, a sustentação para que a gente faça assim e tenha esse cuidado de manter essa prática do Evangelho no Lar. Né?
E aí, para a gente poder se organizar aqui, a gente vai falar aqui sobre alguns pontos, né, que eu vou tentar trazer como destaques aqui do porquê que a gente faz, né, o Evangelho no Lar. Mas antes disso, eu queria até trazer uma outra reflexão, que é assim, por que é importante, né, a gente ter essa prática, o que é importante a gente fazer isso tudo, né? Porque a vida, ela apresenta desafios, né? A gente sai na rua, é trabalho, é chefe chato, é trânsito, é um monte de coisa. Isso vai nos carregando, vai nos deixando com uma série de cargas ali que às vezes não são legais, que a gente acaba levando para onde, no final das contas, né? A gente acaba levando para o nosso lar. E o nosso lar, gente, ela não é só um amontoado de tijolos ali para nos proteger do frio dessa noite, né? O nosso lar, ele é o laboratório das nossas experiências reencarnatórias. É no lar que a gente vai, muitas vezes, né, acertar as contas com o passado e que a gente vai começar a construir o nosso futuro. Então a gente precisa que ele seja um ambiente saudável, que seja um ambiente adequado para que a gente consiga viver bem todas essas experiências, né? E para que a gente consiga fazer isso, tem essa ferramenta muito simples, né? Essa ferramenta que é uma conversa semanal para se conectar com a palavra de Jesus, né? Mas então, vamos voltar aqui para essas bases doutrinárias sobre as quais eu falava. Eu juntei aqui 4 pontos, sendo que os 3 primeiros, eles vão nos falar sobre o porquê que o Evangelho no Lar ele funciona. E aí o último dos 4 pontos, a gente vai falar sobre benefício. A base doutrinária do benefício que se percebe com a prática do Evangelho no Lar. Primeiro ponto. Cristo nos disse que, está lá em Mateus 18, 20, onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. O que é o Evangelho no Lar? É o momento que a gente para, lê a palavra de Jesus, conversa sobre ela, tenta internalizar para a nossa vida, tenta trazer para o nosso dia a dia, tenta discutir como que aquilo nos afeta ou como que a gente deveria tentar, né, melhorar, tentar ser melhor, tentar buscar vivenciar aquela palavra, né? Então, de certa forma, a gente está tentando fazer aquilo que Jesus nos falou, né? Está tentando se reunir no nome dele. Só que aí a gente vai ler ali no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo lá no finalzinho que fala, traz aquela coletânea de preces, Kardec nos explica que não basta estar reunido e dizer que está em nome de Jesus. Não é um amontoado de gente falando sobre Jesus que faz com que ele esteja presente como ele mesmo falou que estaria, né? Tem que ter algo a mais. É preciso que essas mentes que estão ali, elas estejam de fato unidas, não só fisicamente, mas espiritualmente, no propósito de falar sobre Jesus, né? de buscar o aprendizado de Jesus. Então esse é um primeiro ponto. A gente tem que se reunir, mas não é só se reunir fisicamente, né? Não dá para sentar na mesa e a cabeça está lá longe enquanto alguém está lendo ali o texto, né? Tem que ser uma coisa de estar presente, de estar ali para de fato tirar um proveito daquele momento, para de fato vivenciar aquele momento, né? Quando a família ela senta à mesa, né, com esse propósito sincero, a gente acaba criando um campo magnético que atrai a espiritualidade benfeitora, que acaba representando, né, o Cristo naquele lar. Então esse é o propósito, né? Essa é a base daquilo que a gente está fazendo naquele momento. Um segundo ponto que a gente pode buscar na doutrina espírita é a questão da força da prece em comum. Quando a gente vai ler lá no Livro dos Espíritos, nas leis morais, sobre a lei de adoração, a lei de adoração nos fala sobre a força da prece, né? E do poder que a prece tem, do quanto ela pode modificar, do quanto ela pode beneficiar a nossa vida.
Mas quando a gente vai de novo lá no capítulo da coletânea de preces, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz um destaque sobre a força da prece quando feita em comum, quando feita por várias pessoas com o mesmo objetivo. É como se fosse um coral, como se fosse um grupo de pessoas cantando. Uma pessoa cantando é bonito. Várias pessoas juntando as suas vozes no mesmo tom, na mesma nota, é uma coisa linda de se ver, né? A mesma coisa é uma prece. Uma prece individual, ela tem força, ela vai ser ouvida, ela vai ser atendida. Mas imagine uma prece de várias pessoas, de uma família, pedindo pela mesma coisa. Tem muito mais poder, né? Então esse seria o segundo ponto aqui que eu queria trazer para a nossa reflexão. E o terceiro ponto é a questão da influência do meio, né, e da importância desses círculos íntimos que a gente vivencia em família. Quando a gente vai ler o livro dos médiuns, para ver como a gente está passando por quase toda a codificação, né? Ele não fala em evangelho lar, mas está ali em todas as obras a gente vai encontrar alguma coisinha, né? Então lá nos livros dos médiuns, a espiritualidade vai nos esclarecer que toda reunião, ela funciona como um ser coletivo. Nós somos seres individuais e quando nós nos reunimos, nós somos um ser coletivo, né? E o resultado, a qualidade desse ser coletivo é o resultado da soma das qualidades de todos os seus membros. Então, tanto melhor será o nosso evangelho no lar, quanto mais estejamos todos ligados àquele momento, dedicados àquele momento, né, vinculados àquilo, com verdade no coração, com vontade de estar ali, né? A gente sabe que é desafiador, né? Quem tem adolescente em casa mesmo, né, é um trabalho estar presente naquele momento. Mas a gente tenta, né? Nosso papel é esse. Então, assim, é muito importante que a gente tente, né, trazer todo mundo para vibrar para aquela mesma sintonia, né, naquele momento e tal. E o ambiente familiar, ele acaba sendo um ambiente muito propício para isso, né? Em geral, as pessoas estão vivendo coisas parecidas, elas têm muito em comum, pelo menos é o que se espera de um ambiente familiar, né? Então, isso facilita que todos estejam em comunhão de pensamento, de vontade, de desejo para aquele momento ali do Evangelho do Lar. Os laços ali são de afeto real, né? A gente acaba conseguindo ser quem de fato é, né? Porque a gente não tem ou não precisa usar no seio familiar as máscaras que a gente usa naturalmente, né? No mundo lá fora, em outros ambientes, né? Então, é um ambiente muito mais verdadeiro, muito mais saudável, né, para esse momento. E aí, gente, partindo aqui para o quarto ponto, né, que eu queria trazer para essa noite, que ele já fala mais sobre os benefícios do Evangelho no Lar, que é a questão da higienização fluídica que a gente sabe que acontece quando a gente realiza o Evangelho no Lar, né? Quando a gente vai ler a Gênese lá no capítulo 14, ela nos fala que o nosso pensamento, ele atua diretamente nos fluidos que nos cercam. Então, se eu tenho um dia pesado, um dia agitado, se eu tenho discussões, se eu tenho, né, uma coisa violenta, mesmo que só na base das palavras, mas ainda assim não é violenta, que tipo de modificação eu estou causando ao meu redor? Né? Que tipo de ambiente eu estou criando a partir daquilo que eu estou emanando, a partir daquela modificação que eu faço nos fluidos que me cercam, né? Aí imagine um lar que passe por esse tipo de coisa, né? Um lar em que tenha muita briga, em que tenha, sei lá, muito ciúme, né? Em que esse tipo de energia negativa seja a presença mais constante. O paralelo que a gente pode fazer, imagine uma casa que fica fechada. A gente não abre uma janela nunca para o sol entrar. O ar não fica pesado, não fica um ar difícil, ruim de respirar, fica uma coisa, né, chata mesmo assim. E aí quando você abre uma janela, vem aquela lufada de ar puro, é um ar salubre, um ar gostoso,
isso parece que limpa, né, aquele ambiente, fisicamente mesmo, né? O Evangelho no Lar, ele é essa janela que a gente abre. O Evangelho no Lar, ele permite que a gente, dentro de um ambiente que às vezes está carregado, porque assim, naturalmente, né, famílias têm conflitos, as pessoas têm problemas, então assim, é muito natural que essas questões negativas elas vão aparecendo aos poucos, elas vão carregando esse nosso ambiente, né? Então, o momento do Evangelho no Lar é o momento que a gente abre essa janela e vem aquela lufada de ar gostoso, aquela lufada de ar puro, né? E a gente acaba limpando o nosso ambiente, higienizando o nosso ambiente, né? Especialmente quando a gente consegue ter tudo aquilo que foi falado há pouco, né? As pessoas estarem presentes, estarem com um propósito, estarem, né, unidas naquele propósito, né, de fazer o Evangelho lá, isso faz com que o ambiente fique ainda mais limpo, com que a gente consiga, né, fazer essa higienização ainda melhor, né? Isso está amparado em tudo aquilo que a gente pode estudar lá naquele capítulo de fluidos lá da Gênesis, né? A gente vai ver que, de fato, a gente consegue modificar o ambiente e a espiritualidade consegue, quando a gente dá essa oportunidade para ela, ela consegue também atuar para fazer essa higienização, né? E não só no nosso lar. A gente consegue, inclusive, ampliar isso, né? Porque, como a gente vai ver lá em obras de André Luiz, como Missionários da Luz, ele relata, né, de uma casa em que se faz essa prática do Evangelho no lar e como aquilo vira um ponto de luz que não só atua sobre aquela casa, mas também sobre a vizinhança, né? Como faz com que a espiritualidade mal intencionada não consiga chegar tão fácil ali naquele ambiente, porque tem essa proteção, né? Então, é isso que a gente acaba construindo aos poucos, né? E que quando a gente mantém a constância da realização do Evangelho no lar, isso vai ficando cada vez mais fortalecido, né? E a gente nota, quando a gente dá aquela derrapada de deixar de fazer um pouco e tal, a gente nota que parece que as coisas ficam mais difíceis, as relações ficam mais complicadas, né? O diálogo já não é o mesmo, então a gente percebe isso, né, no dia a dia mesmo. Então, é como se a gente tivesse fazendo um confronto mesmo, né, de bons fluidos que a espiritualidade amiga e que aquele nosso clima gostoso, né, que se cria durante o Evangelho no Lar, ele fizesse uma oposição direta a esses fluidos negativos que são construídos no dia a dia, né, e fosse vencendo eles aos pouquinhos, né? Mas assim, e como que se faz essa prática, né? Eu sei que todo mundo aqui, ninguém levantou a mão quando eu perguntei, então eu imagino que todo mundo já conheça, mas não custa a gente relembrar, né? Como que se faz a prática do Evangelho no Lar? Acho que a palavra-chave tem que ser simplicidade. Quando a gente faz o estudo do ESD, né, Emília, a gente já fez essa dinâmica algumas vezes, né? A gente monta aqui uma mesa com vela, com imagem, com um monte de coisa, com uma toalha bonita, com jarra d'água, enfim, enche de coisa aqui, coloca ali umas pedras, né, para dar uma energia diferente. Enfim, enche aqui uma mesa de coisas e a gente começa a perguntar, e aí, eu preciso da vela? Não, não preciso. Eu preciso da toalha? Não, não preciso. E a gente vai tirando, até que chega uma hora que a gente pergunta, eu preciso da mesa? Eu não preciso. Claro, é mais confortável, né? Ter uma cadeira, uma mesa para sentar, fica melhor para discutir. Mas assim, a gente não precisa de nada, né? O que a gente precisa? A gente precisa das pessoas. É isso que a gente precisa, né? Então, assim, simplicidade, acho que tem que ser a palavra de ordem aqui, para quando a gente pensa no Evangelho no Lar, né? Mas tem algumas coisinhas que são recomendações. Nada é obrigatório, nada né, como a gente falou lá no começo, o Espiritismo ele não é ritualístico, então a gente não precisa se prender à forma, né? O mais importante é a intenção, é o momento, é as pessoas estarem ali. Mas a gente tem algumas recomendações que são boas práticas, digamos assim, né? Então a questão do horário. Escolher um dia na semana, um horário fixo, porque aí a gente cria uma rotina, rotinas, né? Somos seres de rotina, então a gente segue melhor quando é uma coisa rotineira, né? E a espiritualidade se organiza para estar lá com a gente.
Então, assim, muito melhor que eles possam estar lá sempre no mesmo horário do que a gente resolver fazer do nada e, né, o anjo da guarda, coitado, ter que vir correndo para nos acompanhar ali de supetão. Então, sim, é bom ter um horário definido, é bom ter um dia, né, pré-determinado, né? É bom a gente sempre começar com uma prece. Ah, mas por que a prece? Para sintonizar. Para a gente entrar naquele clima de que a gente está ali no momento de contato com o divino, de contato com Jesus, né? Então a prece, ela faz ela tem essa função, né, de nos colocar naquele momento, de nos trazer para o momento presente, nos conectar com o que a gente vai fazer em seguida, que é o estudo do Evangelho, né? E aí, o estudo do Evangelho, como que se faz? A gente pode preferencialmente usar o Evangelho no lar. Tem que ser o Evangelho no lar? Não necessariamente. Claro que assim, aqui tem um conteúdo riquíssimo, né? Então, é a obra recomendada. Mas assim, estou sem o Evangelho. Eu lembro quando eu fiz o ESG, a Emília contou que uma vez estava de mudança, o Evangelho estava encaixotado. Não vou fazer? Vou fazer. Pega outro livro. Ou não faz com nenhum livro, né? Faz uma conversa, enfim. Isso aqui não pode ser uma muleta. Né? A gente não pode usar isso assim como até uma desculpa, né? Daqui a pouco. Eu estou sem Evangelho, então não vou fazer. Não. Né? Mas sim, o Evangelho é o recomendado. E aí o que eu faço? Eu leio na sequência, eu abro aleatoriamente. Faça como for melhor para você. Né? Contar da minha experiência. Lá em casa a gente primeiro fez sequencial, para garantir que a gente ia ler tudo pelo menos uma vez na vida. Né? E depois a gente começou a fazer aleatório. E aí é curioso, a gente tinha o costume de anotar, né, do ladinho do título aqui, a data que a gente fez. Gente, tinha textos que tinha ali 6, 7 datas anotadas. Tinha texto que só tinha uma, que foi daquela vez que a gente fez sequencial. Né? Aí a gente para por olhar aquelas 6, 7 datas e para pensar, o que eu não estou entendendo aqui, né? Porque deve ter alguma coisa que eu estou precisando entender. E a espiritualidade está dizendo, olha, tu não entendeu ainda. Né? Então vai de novo. Às vezes também é aquele livro que já está viciado, né? A gente abrir muito num lugar só, mas enfim. Então a gente lê um trecho, não precisa ser um capítulo inteiro, não precisa ser um texto longo, né? Até porque às vezes fica cansativo. Então assim, lê um trecho, pode ser um trecho curto, né? E depois de ler, comenta. O que esse texto me diz? O que esse texto fala para mim? E aí vem um negócio que às vezes é tentador a gente fazer. A gente vai lá, lê um texto e aquele texto conecta diretamente com aquela encrencazinha que aconteceu ontem com o filho. Né? Ou aquela rusguinha que criou ontem com a esposa, com o marido. Né? Não usem esse momento para lavar roupa suja, para dar recado. Não é para isso. Esse momento é o momento que a gente vai ler e vai trazer para si. O que eu tenho que aprender com essa leitura de hoje? Não é para dar recado. Né? É tentador, às vezes, mas não é para dar recado. Né? E depois que a gente faz esses comentários, a gente vai para uma prece final, para vibrações. Né? A gente usa esse momento também para lembrar daquele nosso ente querido que às vezes está com dificuldade de saúde, com alguma questão né, que precisa de algum apoio. A gente vai pensar nas pessoas que a gente conhece, para quem a gente quer, né, encaminhar ali bons fluidos. A gente vai pensar em questões mais gerais também, né? As pessoas que estão na rua numa noite de frio, né, as pessoas que estão privadas de liberdade, as pessoas que estão em ambiente de guerra, sei lá. Aí vai aquilo que vier à mente no momento, né? Uma coisa legal de lembrar, a gente está na quinta-feira, temos aqui a evangelização, então vários aqui são pais de crianças pequenas, né? Na evangelização as crianças têm o costume de mandar estrelinhas de amor. É isso que a gente está fazendo, né? Lá em casa a gente costuma, né, pedir para as meninas, o que vocês querem? Para quem vocês querem mandar estrelinhas de amor hoje? Né? E elas lembram da vovó que desencarnou, do titio que está, né, que enfim, está com alguma dificuldade, às vezes até de um pet, né? Enfim, o que vier à mente, o que tiver no coração, e a gente deixa, né, com que falem também. Também é comum a gente deixar uma aguinha, né, para fluidificar, aproveitar aquela aguinha ao longo da semana,
né? Isso também é bacana de fazer. A gente sabe que a espiritualidade está ali nos acompanhando, vai deixar ali aquele remedinho que a gente está precisando, né? Aquilo que a gente está necessitado naquele momento. E um ponto importante, né? Quando a gente faz, especialmente quando a gente faz com criança, a gente tem que cuidar com a linguagem. Quer queira, quer não, a gente está falando de livros escritos lá em 1800 e pouco, um linguajar às vezes um pouco mais difícil. Então a gente tem alternativas, né, como evangelhos adaptados, que são muito legais. Já faz 1 ano e pouco lá em casa a gente não usa mais o evangelho tradicional, a gente usa livros assim. Né? Por quê? Porque daí fica um linguajar mais fácil para a criança, a gente consegue... Tem livros, tem obras, né? Tem umas obras bem legais até com desenho da Turma da Mônica, que trazem comentários sobre coisas do evangelho. São situações cotidianas, a gente consegue conectar mais com o dia a dia, então fica mais fácil, né, de fazer com criança. Né? E mesmo a gente tem esse daqui, por exemplo, em casa, mesmo esse daqui, às vezes tem umas palavras difíceis. Aí o que acontece? A Júlia, minha mais nova, ela fica lá, anotando as palavras que ela não conhece, e no final ela diz assim, quero tirar minhas dúvidas. Ela vai lá, pergunta as palavras, a gente responde, mas não é discutir espiritismo, falar sobre vocabulário. Não, mas se eu não falar, ela não vai entender. Né? Então a gente tira todas as dúvidas de vocabulário dela, ela relê o texto, e aí ela entendeu, e aí a gente começa a comentar. Então, assim, é uma coisa que alonga um pouco mais o momento, mas assim, é extremamente salutar, porque ela precisa entender do que a gente está falando. Né? Então, assim, a gente tem que fazer essas adaptações quando a gente faz com criança. Não tem como ser diferente. Né? Enfim, esse é o ritual, né, que a gente pode fazer. De novo, não precisamos seguir, não precisa ser um ritual fixo, rígido, mas a gente pode seguir esse roteirinho que acaba ajudando. Né? Gente, o convite de hoje é esse, né, para a gente manter essa prática, sabendo o porquê que a gente está fazendo, não fazer maquinalmente, não fazer só porque disseram que era para fazer, né? Então, assim, a gente fazer de fato com o coração lá naquele momento, né? Pensando que é isso que a gente precisa. E para quem leu o texto que foi entregue hoje, esse texto está nesse livro, que é Jesus no Lar, né? de Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Ele conta no primeiro capítulo a história do primeiro Evangelho no Lar. Né? A história de como Jesus estava na casa de Simão Pedro, e a casa de Simão Pedro era uma casa muito movimentada, muita gente ali, né, parentes, vizinhos e tal, e o pessoal numa conversa que não estava legal, um clima que não estava muito bom. Jesus pega, puxa as escrituras e convida as pessoas para sentar à mesa, ele faz uma leitura, eles discutem aquilo, e aí nesse texto, Jesus explica para Simão Pedro o porquê daquilo, né? Que é mais ou menos essa conversa que a gente teve agora. Então é bem bacana. Se alguém não leu ainda, vale a pena aí a leitura desse trechinho. Tá? Isso nos leva a pensar que cada vez que a gente vai sentar à mesa com a nossa família, chamar todo mundo para o Evangelho no Lar, a gente está fazendo nada mais, nada menos que repetir o gesto de Jesus 2000 anos atrás. Olha que coisa bonita. Né? A gente está chamando a nossa família para fazer aquilo que Jesus fez na casa de Simão Pedro. Né? Então, é um gesto tão bonito, é um gesto com tanto benefício para a gente, né, que vale a pena fazer. Vale a pena tomar por capricho, né, de fato, reunir a família, fazer esse momento, né, e até pelo proveito, pelo benefício que ele vai trazer para a gente. Né. E vale lembrar também, vamos fazer aqui o jabá, né, Emília? Que aquele que tiver um pouquinho de dificuldade ou que quiser um evangelho extra na semana, a casa tem o Evangelho no Lar online, todo domingo às 8 da noite, né? Que é uma forma também de a gente, seja para fazer um extrinha, seja para, né, estou com dificuldade de fazer, o pessoal lá em casa não quer, se conecta com o pessoal que está ali online, né, e faz junto, não tem problema. Né? É uma forma a mais de fazer. Tá? E é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Fica o convite aí para o Evangelho no Lar, né? E que seja sempre um momento assim bastante significativo para as famílias de vocês,
como sempre foi lá em casa e como eu tenho certeza de que é para quem pratica aí com frequência. Boa noite a todos.